Olá, conversar com vocês hoje um pouco sobre como o psicopedagogo desenvolve a habilidade da criança para que ela possa aprender. Então, quando uma criança chega no consultório, ela chega sempre com uma queixa, isso eu já falei nos outros vídeos com vocês. Essa queixa é o que vai nos dar a base, ou seja, a linha que nós devemos começar a investigar, por onde nós devemos começar a investigar. Então, o pai, a mãe, a família, a escola, vêm com essa criança e apresentam uma queixa. Ele não consegue isso, ele não consegue realizar tal atividade, ele tem problema na matemática, ele não consegue ler, está no 3º ano, ele está no 4º ano, no 5º ano, não consegue realizar cálculos, nem está alfabetizado ainda. Então, a partir dessa queixa, o que o psicopedagogo faz? O psicopedagogo realiza avaliações, e essas avaliações são feitas dentro de um conhecimento científico. São protocolos de avaliações que nós temos, que nós fazemos e aplicamos na criança. No momento que nós temos o resultado dessas avaliações, nós não podemos nos basear só no que está ali naquele protocolo. Sim, aquilo é o quantitativo. Aquilo ali são os pontos que nós temos como base científica. É nele que nós nos baseamos. Mas nós também devemos ir na escola, conversar com os professores e ver lá na escola qual é a dificuldade que esse aluno está tendo, dentro do que nós vimos na avaliação. Conversar com os pais, conversar com a família, com as pessoas que interagem com essa criança, e aí, com todo esse suporte que nós vamos ter, nós vamos planejar as atividades para essa criança dentro da terapia psicopedagógica. Porque não é só na escola que tem que haver um planejamento. O psicopedagogo, quando ele vai atender uma criança, ele tem que ter um planejamento para isso. Então, o PEI, o Plano Educacional Individualizado, no consultório, cada um deles tem a sua pasta com o seu plano individualizado. Por quê? Porque para que eu consiga perceber se a criança está evoluindo ou não, eu tenho que saber de onde ela saiu. Então, tem que ter a linha de base e eu tenho que saber que meta eu tenho que alcançar. Só que essas metas têm que serem claras e objetivas. Em tanto tempo, o fulaninho tem que estar lendo, ou tem que estar reconhecendo todas as letras, ou tem que reconhecer os números, ou deverá estar sabendo os dias da semana. No caso das crianças com autismo, em tanto tempo eles deverão estar fixando o olhar, deverão estar atendendo os comandos de espera, deverão estar conseguindo sentar. Porque o que o psicopedagogo faz? Ele trabalha as habilidades para que o indivíduo, para que a criança fique pronta para aprender. Porque os conteúdos, esses vão ser dados lá na escola. Por isso, a importância desta união, da rede que se forma, a importância de ir à escola, conversar com os professores, conversar com os pais. Então, é uma rede, é terapeuta ou terapeutas, se ele tem mais de um atendimento. Todos os terapeutas devem conversar e essa comunicação de saber o que um está trabalhando na sua área, para que a gente consiga falar a mesma língua e não exigir da criança demais o que ela pode nos dar de retorno naquele momento. E como esse plano é feito? Ele é feito para um determinado tempo e é feita a avaliação novamente. Porque não adianta eu ficar num plano 2, 3, 4, 5, 6 meses, o ano inteiro com a criança e chegar no final do ano e a criança não ter evoluído. Então não, então eu tenho que traçar metas de médio prazo, dependendo do caso, curto, médio prazo, e reavaliar. Por quê? Porque aí, se ele estiver evoluindo, que bom, então eu vou exigir mais dele. Se ele não evoluiu, bom, o que não deu certo no plano que eu organizei? O que está acontecendo? Vamos buscar, vamos de novo na escola, vamos reavaliar, nos validar de todos esses conhecimentos que os professores têm, que os pais têm, das atitudes e como eles estão se comportando em casa,
e refazer este plano com novas metas. Então, este é o trabalho que nós temos que fazer para que nós possamos realmente entender e ver se a criança está evoluindo ou não. Então, para cada criança existe um tipo de trabalho. E quando eles chegam no consultório, geralmente, eles têm que aguardarem um pouco, ou se ele entra logo após ter saído a criança que estava em atendimento anteriormente, eles já começam, eles têm o plano deles ali e eles já começam a trabalhar dentro daquele plano. Quando isso acontece, geralmente, eu estou trabalhando a adequação com aquela criança. Por quê? Porque no momento em que saiu o anterior a ele, quando ele entra na sala, nós vamos colocar a sala em ordem, porque não são esses os jogos que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos trabalhar com outro tipo de atividade. Então, no momento em que ele está colocando, guardando os jogos no lugar, me ajudando a organizar a sala, isso depende de criança para criança. Os que têm habilidade para fazer isso, já estou trabalhando com eles organização, adequação. Então, tudo isso prepara para a aprendizagem. Então, é muito importante, sim, que esse plano exista, tanto na terapia quanto na escola, e os pais têm que terem conhecimento. Por quê? Porque lá em casa os pais também vão ter que trabalhar, colaborar, porque aqui ele vem e ele fica 1 hora comigo, semanal, às vezes 2 horas. Na escola eles ficam, mas em casa é onde eles passam a maior parte do tempo. Então os pais têm que terem conhecimento até para nos informar, porque nós não podemos conversar com o pai no início, quando ele chega aqui com a queixa, e depois não conversar mais com este pai. Esse pai é chamado após a avaliação, eu apresento para ele o que vai ser trabalhado com o filho, com o seu filho, quais os objetivos que eu tenho, quais os resultados da avaliação, aonde o seu filho está e todo o potencial que o seu filho tem, que eu costumo muito frisar isso, o potencial que o filho tem e aquele que ainda está precisando, aquela habilidade que ainda está precisando vai ser trabalhada, como ela vai ser trabalhada. Vou até a escola, converso com os professores, apresento o resultado da minha avaliação e as estratégias que eu tenho para essa criança e juntos a gente forma uma rede de trabalho. Então, se eu volto, depois eu volto à escola e eu também chamo os pais aqui para que eles me passem como eles estão sentindo a evolução do seu filho. Essa é a rede de apoio em torno da criança para que realmente haja a aprendizagem e para que realmente haja a inclusão escolar.